pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui, continuando o nosso assunto de densidade. Então na aula passada a gente falou sobre a densidade, já passei a formulazinha para o cálculo da densidade para vocês. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Com a densidade você consegue determinar se um corpo afunda na água ou não, você consegue diferenciar substâncias diferentes, tá? Sabendo então essa razão entre a massa e o volume de um corpo, que a gente chama de densidade. A gente fez vários exercícios aqui de aplicação e agora a gente vai falar sobre a densidade das substâncias. Então, como eu tinha dito para vocês, a densidade, cada substância, cada material tem uma densidade exata, específica. E você consegue diferenciar os materiais por isso. Então, no caso da água, eu já tinha dito para vocês que é 1 kg por litro. Ou seja, como é que a gente entende isso? Que cada litro de água tem 1 quilo. Por isso, 1 kg por litro é a densidade da água. Cada litro de água tem 1 quilo. Agora, se você for comprar um álcool etílico, por exemplo, você vai ver que 1 litro de álcool etílico não tem 1 quilo. 1 litro de álcool etílico tem exatamente 0,78 quilos, ou 780 gramas. Então, quer dizer, a densidade do álcool etílico é menor que a densidade da água. Se você misturar álcool etílico, por exemplo, e água, o álcool etílico vai ficar na superfície, não embaixo, porque a densidade dele é menor. Óleo de soja, por exemplo, tem uma densidade de 0,89 kg por litro. Cada litro de óleo de soja, pode olhar na embalagem lá no mercado, tem 0,89 kg ou 890 gramas, tá bom? E assim cada substância. Então, por exemplo, a substância que no estado líquido tem a maior densidade é o mercúrio. É 13,6 kg por litro. Então veja, enquanto a água, 1 litro de água pesa 1 kg, 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos, 13,6 quilos exatamente. É muito mais denso do que a água ou o mercúrio. Então o mercúrio é um dos líquidos com a maior densidade que tem. Então, outros líquidos, por exemplo, a gasolina tem uma densidade de 0,72 kg por litro. Então, veja, a gasolina tem uma densidade, o álcool etílico já tem outra, são densidades diferentes. O ferro tem uma densidade de 7,8 kg por litro. Cada litro de ferro, né, litro lembra a unidade de volume, né? Então, eu posso falar em litros de ferro também, né? Não só metro cúbico, posso falar em litros de ferro. Cada litro de ferro tem 7,8 kg. Cada litro de chumbo tem 11 quilos, cada litro de prata tem 10 quilos, cada litro de ouro tem 19 quilos. Então veja a densidade, a substância com maior densidade aqui e também de todas, né? O ouro. O ouro tem uma densidade de 19 quilogramas por litro. Por isso que é difícil deslocar ouro, porque ele tem uma densidade muito grande. Mesmo um pequeno volume de ouro vai ter um peso muito grande, uma massa muito grande. Então aqui são as densidades das substâncias e vamos fazer alguns exemplos agora usando essas densidades das substâncias, tá? Para vocês colocarem em prática aí depois. Então vamos lá. Primeiro lugar aqui, primeiro exemplo, calcule a massa que terá 5 litros de água. Então, imediato, né? A gente aprendeu a fazer isso na aula passada, vamos fazer aqui só para relembrar. Densidade, coloca as 3 letras, sempre com organização para resolver os exercícios. Então, D é a densidade, que eu quero no caso aqui é a água. Veja que não está fornecido aqui, porque agora você tem a tabela das substâncias, densidade das substâncias. Então, água tem a densidade de 1 kg por litro. Então, já coloco imediatamente aqui, água, 1 kg por litro, tá? Então, aqui só para você lembrar a densidade da água. A massa é o que ele está pedindo, calcule a massa. Então, não sei, que terá 5 litros. O que é 5 litros? É o volume de água. Então, você está comprando lá, por exemplo, um galão de 5 litros de água, quanto vai pesar? Claro, a gente já sabe de cabeça, né? Mas só para fazer o cálculo aqui, certinho. Então, coloca a fórmula, escreve a fórmula, coloca os números que eu tenho na fórmula primeiro. Então, no lugar do D, coloco 1, que é a densidade da água. No lugar do M, não sei, deixo o M. No lugar do V, coloco 5 litros. Então agora para resolver a gente já sabe, coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. Então vai ficar 1 vezes M, 1M igual 1 vezes 5, 5. Então a gente já sabia desde o começo, né? Mas só para fazer o cálculo aqui. Então a massa de água será 5 quilos. Estou calculando a massa, né? Massa é quilograma.
Então tá aí. Então isso aqui eu já ensinei a fazer na aula passada. Se você por acaso está assistindo essa aula e não assistiu a primeira aula de densidade, a aula passada, então volta na aula passada, tá? De densidade, para depois vir para cá, senão você vai se perder aqui. Então tá bom. 5 litros de água tem 5 quilos, já sabíamos, né? Agora vamos ver quantos quilos, né? Qual a massa que vai ter 5 litros de gasolina. Então, a gasolina, a gente já sabe a densidade dela aqui, que é 0,72 kg por litro. Então, vamos colocar a fórmula do jeito que a gente aprendeu. Escreve as 3 letras, escreve os valores, tudo de forma organizada. Então, densidade da gasolina, 0,72 kg por litro. Qual a massa que terá 5 litros de gasolina? Que é a pergunta do exercício. Então tá aí, coloca na fórmula D igual a M sobre V. No lugar da densidade, coloco aqui 0,72 igual a massa, que eu não sei, sobre o volume, que é 5. Então, para resolver, a gente já sabe, coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. E aí vai ficar 1 vezes M, 1M, igual 0,72 vezes 5. Então, 1 vezes M é M, 0,72 vezes 5, deixa eu ver quanto vai dar, 3,6. Qual a unidade? Não acabou ainda, 3,6 o quê? Então, se você voltar lá na aula passada, deixa eu pegar a folha aqui para você lembrar. Então, lembre, ó, massa em quilogramas. Então, aqui, quilogramas também. Mas pode fazer direto, Ricardo, é só multiplicar, não sei mais o que. Você tem que fazer completo. Você quer fazer direto, mas eu sei que quando chega na prova você erra. E você erra porque você não sabe fazer dessa forma. Então você tem que fazer para isso ser internalizado em você, esse processo de resolução. Não interessa se é fácil ou não. Interessa que você tem que fazer. Simples. É assim que se aprende. Então, vamos para o próximo. Quanto que vai ter 5 litros de mercúrio? Então, a densidade do mercúrio está aqui, 13,6 kg por litro. Então, vamos lá. Densidade DMV. Densidade do mercúrio, 13,6 kg por litro. Massa, não sei. Volume, 5 litros. Então, o mesmo procedimento. Você vai repetir até você memorizar isso. O procedimento, então a densidade é 13,6, a massa não sei, volume 5 litros. Para resolver, coloca 1 aqui, multiplica cruzado. 1 vezes M, 1M, 13,6 vezes 5, vai te dar o resultado, que no caso aqui será 68 quilogramas. Então tá aí. Então veja, os mesmos 5 litros de água, no caso, 5 litros, né? No caso da água vai pesar 5 quilos, no caso da gasolina vai pesar menos, vai pesar 3,6 quilos, né? Porque a gasolina é menos densa do que a água. E no caso do mercúrio, 5 litros vai pesar 68 quilos. 5 quilos de água, 68 quilos no caso do mercúrio. Então tá aí, isso por causa da diferença de densidade desses líquidos. Vamos lá para o exercício 2. Uma mala de viagem tem 100 litros. Uma mala média, se você for comprar de viagem, dessas aí de rodinha e tal, ela tem 100, 150 litros, né? Então imagine uma mala dessa aí de viagem média que tem 100 litros. Calcule a massa que essa mala teria se fosse cheia de ferro. Enchendo essa mala de 100 litros de ferro, não de roupa, de ferro. Qual seria o peso dela, a massa dela? Então, é o mesmo procedimento que a gente fez aqui, basicamente, né? Só que agora, vamos fazer com o ferro. Então, DMV, ele está perguntando qual que é a massa, então M eu não sei. 100 litros, né? Volume 100 litros. E a densidade é a densidade do ferro. Está aqui, densidade do ferro, 7,8 kg por litro. Então, está aqui, 7,8 kg por litro. Então, coloca agora a fórmula, D igual a M sobre V. No lugar do D, coloca a densidade do ferro. No lugar do M, não sei. No lugar do V, 100 litros. Resolve isso aí, como a gente já aprendeu. Coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado.
Então vai ficar 1 vezes m, 1m igual 7,8 vezes 100, 7,8 vezes 100. Fazendo esse cálculo, vai ficar m igual a 780 quilos. Então veja o problema aí. Se você pegar uma mala de viagem dessa e encher de ferro, você vai ter 780 quilos. Você não tira essa mala de jeito nenhum do lugar. Tá? Agora, se enchesse de ouro, então, que é a substância mais densa ali, nossa. Então, faz o mesmo procedimento, vamos fazer mais rápido agora. Então, densidade do ouro é 19 kg por litro, a massa não sei, o volume 100 litros. Então, coloca na fórmula D igual a M sobre V, no lugar do D é 19, M não sei, volume 100 litros. Resolve aí, como a gente já aprendeu, multiplica cruzado, então vai ficar 1M igual a 19 vezes 100, M igual a 1.900 quilos. Veja por que não dá para roubar ouro usando uma mala de viagem. Se você enchesse uma mala de viagem de 100 litros, por exemplo, de ouro, teria 1.900 quilos essa mala. Nem com 5 pessoas vocês conseguiriam carregar. Na verdade, nem com quantas pessoas fosse, porque a mala não ia resistir o peso, as costuras e tal, né? Então, essa é a dificuldade de você transportar ouro, né? É uma substância muito densa, mesmo que ela não ocupe um volume muito grande, vai ter uma massa muito grande por causa da densidade dela, tá? Então, aplicação das fórmulas, como na aula passada, só que agora usando a densidade das substâncias para comparar uma com a outra. Tá? Então vamos fazer agora mais 2 exercícios só para concluir a aula de hoje, vai ser um pouco menor, usando ainda essas densidades que a gente aprendeu. Calcule o volume, agora é o volume, ó, que ele está pedindo, em litros, que ocupará 2 toneladas de mercúrio. Agora eu vou explicar para vocês por que eu sempre insisto que você coloque as unidades quando você está escrevendo ali os dados do problema. Tá? Vamos lá, coloca as 3 letras, D, M e V. Então, o que é esse 2T aqui? 2 toneladas. O que é isso? É densidade, massa ou volume. Tonelada, a gente sabe que é massa. Então, 2 toneladas. E ele pede para calcular o volume em litros. Então, está aqui, volume não sei. E de 2 toneladas de mercúrio, né? 2 toneladas de mercúrio, quantos litros tem? Qual o volume que ocupa? Então é isso que ele quer saber. Então a densidade, no caso lá do mercúrio, a gente já sabe que a densidade é 13,6 kg por litro. Então vamos lá, 13,6 kg por litro. Então agora a gente vai colocar uma outra etapa na resolução para você não errar. Vamos voltar lá na fórmula de densidade, na primeira folha. Lembra que aqui na fórmula de densidade eu coloquei para vocês as unidades, olha aqui. Densidade em quilograma por litro, massa em quilos, volume em litro. Então isso aqui são os padrões de referência de unidades que a gente vai utilizar nos nossos exercícios, tá bom? Então se não estiver em quilograma a massa, tem que transformar para quilograma, para você calcular em quilograma por litro a densidade. Se não estiver em litro a massa, o volume, desculpa, você tem que transformar para litro. Então o que a gente viu ali é exatamente uma massa que não está em quilos, está em toneladas. Então por isso que eu insisto, sempre coloca os dados do problema e coloca as unidades depois, porque depois você tem que conferir essas unidades que estão ali com essas unidades aqui do padrão, se está dentro do padrão ou não. Então veja, aqui a densidade está em quilograma por litro, está certo. Agora aqui a massa está em quilograma, aqui está em tonelada e aqui está em quilograma. Então tem que colocar no padrão que é quilograma, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Como que passa tonelada para quilos? Então eu passei essas regrinhas de transformações para vocês nas aulas anteriores. Quem não sabe, volta nessas aulas, né? Unidades de medida, né? Origem do método, unidades de medida, alguma coisa assim. Assista a aula lá. Mas aqui eu já vou resumir. Tonelada para quilos, como 1 tonelada tem 1.000 quilos, é só multiplicar por 1.000. Então 2 toneladas
é 2.000 quilos. Pronto, agora sim está correta a unidade de medida. Veja, no padrão nosso, massa em quilogramas, agora aqui a massa está em quilogramas. Então, eu posso fazer o cálculo. Então, só fazer o cálculo normal, dmv, no lugar do D coloco a densidade do mercúrio, 13,6, a massa é 2.000 quilos agora e o volume não sei. Então, para resolver, faz como a gente já aprendeu, multiplica cruzado. Então, vai ficar 13,6 vezes V, 13,6V igual 1 vezes 2.000, dá 2.000 mesmo. Então, ficou 13,6V igual a 2.000. Passa o 3,6 dividindo agora, para achar o resultado, vai ficar 2.000 dividido por 13,6. Quanto que vai dar essa divisão aqui? 2.000 dividido por 3,6 vai dar exatamente 147,05. Acabou? Não, você tem que colocar a unidade de medida depois. Nunca acaba enquanto você não colocar a unidade de medida. Qual é a unidade de medida? Se não lembra qual é a unidade de medida de volume, você volta lá na primeira folha que tem a densidade, volume é litros. Então não tem segredo. Pode colocar sem dó ali, litros. Então tá aí. 2 toneladas de mercúrio ocupa um volume de 147 litros aproximadamente. Tá bom? Agora vamos fazer aqui o último, sabendo que a densidade do isopor, esse não tinha na tabela, então por isso que eu estou colocando aqui, sabendo que a densidade do isopor é 0,01 kg por litro, calcule a massa que terá 5 metros cúbicos de isopor. Tá? Eu não coloquei aqui, eu esqueci, né? Mas é a massa em quilogramas. Calcule a massa em quilogramas que terá 5 metros cúbicos de isopor. Então, novamente, vamos lá resolver. Então, primeiro, coloca as 3 letras da fórmula. Sempre igual, pessoal, sempre igual. Então, em primeiro lugar, densidade. Qual que é a densidade do isopor? Já está aqui, 0,101 quilogramas por litro. Ah, é tão pequena assim a densidade do isopor? É, muito pequena, né? Basta você pegar no isopor que você vai ver que a densidade dele é muito pequena. Calcule a massa, então M não sei, que terá 5 metros cúbicos de isopor. Então, mesma situação. Agora eu estou ensinando para vocês um passo novo. Sempre que você colocar o primeiro passo e o segundo passo, né, escreve as letras e os dados, você tem que vir aqui para ver na sua fórmula, no seu padrão, se está nas unidades corretas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dobrar aqui para mais fácil para comparar. Então, tá aí. Vamos ver. Densidade está em quilograma por litro. Está no padrão? Sim, quilograma por litro é padrão. Massa, volume em metro cúbico está no padrão aqui da nossa fórmula? Não. Para calcular em quilograma por litro, quilograma e litro, esse padrão aqui tem que estar em litro. Aqui está em metro cúbico. Então não posso misturar os dois, não posso, tem que transformar para litro para ficar nesse padrão, né? Aqui está em litro também, veja. Quilograma por litro, aqui tem que estar em litro. Então, para ficar dentro do padrão, então vamos fazer isso. Como que eu transformo metro cúbico para litro? Então, se você não lembra, olha na aula lá de resumo de área e volume. Tá? Metro cúbico para litro, 1 metro cúbico é 1.000 litros, então basta multiplicar por 1.000. 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Pronto, transformado. Agora sim é só colocar na fórmula e resolver. Então tá aí a densidade 0,01, a massa não sei e o volume 5.000 litros. Então para resolver, coloca 1, multiplica cruzado. Então vai ficar 1 vezes M, 1M, 0,01 vezes 5.000, né? O outro lado aqui da multiplicação. Então vai ficar M igual, fazendo a multiplicação, 0,01 vezes 5.000, vai dar 50. 50 o quê? Qual que é a unidade de medida que vem depois? Na dúvida, lembra sempre, olha no seu padrão de unidades aqui. A massa nessa fórmula que a gente está usando é quilogramas. Então, volta para cá, 50 quilogramas.
Então veja, o isopor é muito pouco denso, tem uma densidade pequena. Então 5 metros cúbicos de isopor, que é praticamente um caminhão de isopor, uma caçamba de isopor, tem simplesmente 50 quilos. Você consegue carregar praticamente uma caçamba inteira de isopor, se fosse possível, né? Porque vai ser um volume muito grande, né? Mas se fosse possível, você conseguiria carregar numa boa. É o peso de um saco de cimento, uma caçamba cheia de isopor, porque o isopor tem uma densidade muito pequena. Então é isso que vocês têm que guardar dessa aula de hoje, densidade das substâncias. Cada substância tem uma densidade específica, tá? E isso vai ter determinação em muitos outros aspectos aí do cotidiano da vida, né? Se está trabalhando com álcool, com mercúrio, com gasolina, com ferro, com ouro, com isopor, isso faz toda a diferença. Então é isso, pessoal, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima aula.